Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Robert A. Heinlein, que foi um escritor de ficção científica norte-americano, nascido em 1907 e falecido em 1988, considerado um dos 3 grandes autores de ficção científica em língua inglesa, juntamente com Isaac Asimov e Arthur C. Clarke, dos quais eu já falei em programas anteriores. Entre as suas obras mais notáveis estão Um Estranho numa Terra Estranha, Soldados do Universo e Revolta na Lua. Robert Anson Heinlein nasceu em 7 de julho de 1907 em Butler, no Missouri. Foi um dos 7 filhos de Rex Ivor Heinlein e Bam Lyle Heinlein. Era um germano-americano de 6ª geração, cujos antepassados lutaram em todas as guerras americanas, a começar pela Guerra da Independência. Na época do nascimento de Robert, a família vivia com o seu avô materno. Alguns meses depois dele nascer, a família mudou-se de Butler para Kansas City, no mesmo estado, onde ele cresceu. A sua observação das coisas e dos valores do seu tempo e lugar teve uma influência significativa no seu trabalho como escritor. A aparição do cometa Halley, em 1910, inspirou o interesse de Heinlein em astronomia para o resto da vida. Quando entrou na Central High School de Kansas City, em 1920, Heinlein já tinha lido todos os livros sobre astronomia da Biblioteca Pública de Kansas City. A família não podia dar-se ao luxo de o mandar para a faculdade. Por isso, depois de terminar os estudos na Central High School, em 1924, procurou entrar numa academia militar. Mas foi impedido de entrar na Academia Naval dos Estados Unidos, em Anápolis, porque o seu irmão mais velho estudava lá e os regulamentos desencorajavam que vários membros da mesma família servissem em simultâneo. Então, matriculou-se na Faculdade Comunitária do Kansas City e enviou uma petição ao senador do Missouri, James A. Reed, a expor a sua pretensão. Devia ter mobilizado muitos conhecidos e amigos para o apoiarem, pois o senador lhe confidenciou mais tarde que tinha recebido 50 cartas de recomendação a interceder por ele. Em parte devido a essa influência, a Academia Naval admitiu Heinlein em junho de 1925. Em 1929, Heinlein formou-se na Academia Naval dos Estados Unidos com o equivalente a um bacharelato em engenharia. Embora academicamente tenha ficado em 5º lugar, ficou ordenado em 20º entre os 243 alunos, devido a problemas disciplinares. No mesmo ano, casou-se com Eleanor Curry, mas o casamento só durou 1 ano. Após a formatura, Heinlein foi nomeado alferes da Marinha dos Estados Unidos, foi promovido ao posto de tenente júnior em 1931, quando servia a bordo do novo porta-aviões USS Lexington, onde trabalhou com comunicações de rádio. Era uma tecnologia, então, a dar os primeiros passos. A sua experiência na Marinha Americana foi a segunda grande influência na sua obra. Em 1932, casou-se com Leslie MacDonald, casamento que duraria 15 anos. Leslie, de acordo com o testemunho de um amigo do Heinlein na Marinha, era surpreendentemente inteligente, muito culta e extremamente liberal, ainda que uma republicana filiada. O Heinlein era então um liberal progressista e acreditava que algum nível de socialismo era inevitável e que até já estava a ocorrer na América. Nos anos de 1933 e 1934, Heinlein serviu como oficial de artilharia a bordo do destroyer USS Roper,
onde foi promovido ao posto de tenente. Em 1934, foi dispensado da Marinha devido a tuberculose pulmonar. Durante a prolongada hospitalização e inspirado pela sua própria experiência como acamado, desenvolveu o design para uma cama d'água. Após a alta do hospital, Heinlein resolveu fazer a graduação em Matemática e Física na UCLA, portanto, ou seja, a Universidade da Califórnia em Los Angeles, mas saiu poucas semanas depois por causa da sua saúde debilitada, mas também pelo desejo de entrar para a política. Quando o Upton Sinclair ganhou a nomeação democrática para governador da Califórnia, na sessão de 1934, o Heinlein trabalhou ativamente na campanha. Em 1938, ele próprio concorreu para a Assembleia do Estado da Califórnia, mas sem sucesso. Estava a concorrer como democrática de esquerda, num distrito conservador, e não passou da primeira volta das eleições. Nesta fase da vida, Heinlein atravessou dificuldades financeiras. Tinha uma pequena pensão por invalidez da Marinha e, para se sustentar e a família, teve várias ocupações, incluindo a venda de imóveis e a exploração de minério de prata. Mas, durante alguns anos, o dinheiro era pouco. Para conseguir pagar as prestações da hipoteca da casa, voltou-se para a escrita. Em 4 dias, escreveu a sua primeira história, que foi publicada, Lifeline, que foi impressa na edição de agosto de 1939 da Astounding Science Fiction. Originalmente escrita para um concurso, a venda para a Astounding foi feita por uma quantia significativamente maior do que era o primeiro prémio do concurso. Enviou mais meia dúzia de histórias para o Campbell, lá da Astounding, mas foram todas rejeitadas. No entanto, ele aceitou Misfit, que foi publicada em novembro desse mesmo ano. O talento de Heinlein foi notado desde a sua primeira história e foi rapidamente reconhecido como um líder do novo movimento para a ficção científica social. Ele e a sua segunda esposa organizaram na sua casa, na Califórnia, a Manana Literary Society, que foi uma série de encontros informais de novos autores. Heinlein foi o convidado de honra na Danvention, a World Science Fiction Convention, portanto a WorldCom, como é mais conhecida, de 1941, que foi realizado em Denver. Durante a Segunda Guerra Mundial, Heinlein foi contratado pela Marinha como engenheiro aeronáutico civil no Navy Aircraft Material Center, ou seja, no Centro de Material Aeronáutico da Marinha, que se situava nos estaleiros navais de Filadélfia, na Pensilvânia. O Heinlein recrutou o Isaac Asimov e o L. Sprague de Camp para trabalharem com ele. Enquanto trabalhavam nos estaleiros, o Asimov, o Heinlein e o de Camp debateram abordagens não convencionais para os ataques kamikaze, como, por exemplo, usar o som para detectar a aproximação dos aviões. Quando a guerra estava a chegar ao fim, em 1945, o Heinlein começou a reavaliar a sua carreira. Os bombardeamentos atómicos de Hiroshima e de Nagasaki, juntamente com o início da Guerra Fria, galvanizaram-no para escrever não-ficção em temas políticos. Adicionalmente, ele queria entrar em mercados mainstream, que pagavam melhor. E então publicou 4 contos influentes na revista Saturday Evening Post, começando com The Green Hills of Hearth, em fevereiro de 1947. Este acontecimento tornou-o o primeiro escritor de ficção científica a sair do gueto das revistas pulp, ou seja, daquelas revistas de orçamento barato, assim, impressas em papel ordinário, e portanto foi
publicar na Saturday Evening Post. Foi, portanto, um sucesso. Em 1950, o filme Destination Moon, que significa A Conquista da Lua, um filme estilo documentário, para o qual tinha escrito a história e o cenário, com escrito o roteiro e inventado vários dos efeitos, ganhou o Oscar de melhores efeitos especiais. Heinlein criou histórias de ficção científica com comentários sociais sobre relacionamentos. Em The Puppet Masters, Os Manipuladores, um romance de 1951 sobre uma invasão alienígena, o personagem Sam convence a colega Mary a casar com ele. Então, quando se dirigem ao registro civil do condado, são-lhe oferecidas várias possibilidades de casamento. A termo, renovável ou vitalício. Ou seja, de apenas 6 meses ou para sempre. Heinlein aceitou escrever numa série de histórias juvenis para a editora Charles Scribner's Sons, que foram publicadas entre 1947 e 1959, ao ritmo de um livro em cada outono, portanto, a tempo dos presentes de Natal para os adolescentes. Também escreveu para a Boy's Life, no ano de 1952. Em 1958, Heinlein interrompeu, portanto, aquela série de histórias juvenis para escrever um livro que explorava ideias de virtude cívica. O romance com o título Starship Troopers, Tropas Estelares, que foi considerado pelos editores e o proprietário da Scribner's como demasiado controverso para as suas prestigiadas linhas. E foi rejeitado. Então o Heinlein mudou-se para outra editora, a Putman, que o publicou em 1959 e pronto, sentiu-se liberto das restrições de escrever romances para crianças. A um entrevistador, ele disse que não queria escrever histórias que apenas acrescentassem categorias definidas para outras obras, mas queria fazer o seu próprio trabalho, afirmando que quer fazer as minhas próprias coisas, à minha maneira. Então escreveu uma série de livros desafiantes que redesenharam os limites da ficção científica, entre os quais Stranger in a Strange Land, Um Estranho numa Terra Estranha, que é de 1961, e The Moon is a Arch Mistress, que em Portugal é Revolta na Lua, e que é de 1966. Ainda antes da guerra, Heinlein conheceu num estaleiro naval em Filadélfia uma engenheira química chamada Virginia Ginny Gerstenfield, da qual ficou amigo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Ginny entrou na UCLA para fazer o doutoramento em Química e, quando lá estava, o Heinlein e ela reencontraram-se. Nessa altura, a segunda esposa dele, do Heinlein, a Leslie, estava cada vez mais viciada no álcool, enfim, que estava a começar a ficar fora de controle. E então o Heinlein saiu de casa e o casal entrou num processo de divórcio. A amizade dele com a Virginia, com a Ginny, transformou-se então num relacionamento. E em 21 de outubro de 1948, logo que o divórcio saiu, casaram-se na cidade de Raton, no Novo México, ficando a residir numa casa que o Heinlein possuía no distrito de Budmoor, do Colorado Springs. Em 1965, após vários problemas de saúde da Virgínia relacionados com a altitude, mudaram-se para Santa Cruz, na Califórnia, que ficava ao nível do mar. Então o Roberto e a Ginny desenharam e construíram ali uma nova residência de forma circular, numa vila próxima, que é Boone Doom, onde residiram até à morte de Heinlein. Ginny
serviu de modelo para muitas das personagens femininas inteligentes e ferozmente independentes do Heinlein. Ela era química e engenheira de teste de foguetes e tinha um posto muito elevado dentro da Marinha. Portanto, muito mais do que o Heinlein tinha atingido. De 1953 a 1954, os Heinleins viajaram ao redor do mundo, principalmente em transatlânticos e navios de carga e de passageiros, pois a Ginny detestava voar. Esta viagem, que o Heinlein descreve em Tramp Royal, também forneceu material de fundo para romances de ficção científica que se passam dentro de naves espaciais em longas viagens, tais como Putcane of Mars, que é A Rapariga de Marte, de 1962, Friday, de 1982 e Job, A Comedy of Justice. Este último passa-se inicialmente num cruzeiro, tão detalhado como em Tramp Royal. A Ginny agia como a primeira leitora dos seus manuscritos. O Isaac Asimov acreditava que o Heinlein se tinha voltado para a direita política quando se casou com a Ginny. O Heinlein fez diversas mudanças na sua vida política ao longo da vida, mas foi sempre um patriota e um apoiante das forças armadas americanas. A partir de 1970, Heinlein teve uma série de crises de saúde, intercaladas com períodos extenuantes no seu hobby de trabalhar a pedra. Em correspondência particular, ele referiu-se a isso como a sua ocupação favorita e usual entre livros. A década começou com ataques de peritonite, com risco de vida, cuja recuperação durou mais de 2 anos, e um tratamento que exigiu múltiplas transfusões de sangue, muito complicadas, porque ele tinha um tipo sanguíneo muito raro, o A2 negativo. Assim que ficou bom para poder voltar a escrever, ele começou a trabalhar em Time Enough for Love, Amor Sem Limites, que saiu em 1973, onde apareceram vários dos temas que seriam depois tratados na sua ficção posterior. Em meados de 1970, o Heinlein e a Ginny atravessaram os Estados Unidos a ajudar na organização de doações de sangue, num esforço para auxiliar o sistema que lhe tinha salvado a vida. Em convenções de ficção científica, os fãs, para receber o seu autógrafo, eram convidados a assinar, juntamente com o Heinlein, o formulário lindamente embelezado que ele lhes fornecia, onde o destinatário concordava em doar sangue. Em 1976, o Heinlein foi, pela 3ª vez, o convidado de honra de uma Worldcom, esta realizada na Mid-American Com, no Kansas City, no Missouri, portanto. O Heinlein aproveitou para organizar uma recolha de sangue e uma recepção a doadores para agradecer àqueles que ajudam a salvar vidas. Portanto, a ajuda, a doação de sangue tornou-se mesmo, de facto, uma obsessão para ele. A partir de 1977, o Heinlein começou a ter episódios de disfunção neurológica reversível devido a ataques isquémicos transitórios, um dos quais ocorreu quando ele estava de férias no Tahiti, no início de 1978. Nos meses seguintes, ele ficava sempre cada vez mais extenuado e a sua saúde começou a decair. Acabou depois por ser diagnosticado que a causa era uma artéria carótida bloqueada. E foi-lhe feita uma das primeiras cirurgias da carótida que são conhecidas. O Heinlein e a Virginia tinham sido fumadores, e isso também foi uma das causas da doença. Fumar aparece bastante na sua ficção, incluindo cigarros que se acendiam sozinhos. Em 1980,
O Robert A. Heinlein foi membro do Citizens Advisory Council of National Space Policy, ou seja, o Conselho Consultivo de Cidadãos sobre Política Espacial Nacional. Os membros incluíam líderes da indústria aeroespacial, como o ex-astronauta Buzz Aldrin, o general Daniel O'Graham, o engenheiro aeroespacial Max Hunter e o vice-presidente do North American Rockwell for Space Shuttle Development, o George Merrick. Recomendações políticas deste Conselho incluíam conceitos de mísseis balísticos de defesa, que depois foram mais tarde transformados no que seria chamado a Iniciativa de Defesa Estratégica. Portanto, ou seja, em inglês, Strategic Defense Initiative, SDI. Solicitado a comparecer perante um comitê conjunto do Congresso dos Estados Unidos naquele ano, ele depôs sobre a sua crença de que os desdobramentos da tecnologia espacial estavam a beneficiar os doentes e os idosos. O tratamento cirúrgico deu a Heinlein uma nova energia e ainda escreveu 5 romances desde 1980 até à sua morte. O último, To Sail Beyond the Sunset, para navegar além do pôr do sol, em português, foi publicado no seu 80º aniversário, em 7 de junho de 1987. Uma vez que a saúde de Heinlein vinha piorando ao longo dos anos e precisava de acesso rápido a instalações médicas avançadas, ele e a Ginny desistiram da casa lá de Bunidum e encontraram um lugar nas proximidades de Carmel. No seu último ano, o Heinlein entrou e saiu do hospital 4 vezes. Morreu com um enfisema pulmonar e insuficiência cardíaca, enquanto dormia à sesta, no dia 8 de maio de 1988. O trabalho de Robert A. Heinlein continua a ter influência no género da ficção científica e na cultura moderna de uma forma geral. É por vezes chamado de decano dos escritores de ficção científica e foi um dos primeiros a dar ênfase à precisão científica na sua ficção, sendo, portanto, um pioneiro do subgénero da ficção científica dura. Produziu 56 contos e 30 romances, uns mais juvenis, outros mais para adultos. Os seus livros venderam mais de 30 milhões de cópias nos Estados Unidos e mais de 100 milhões através do mundo. Ainda hoje os seus livros vendem mais de 100 mil cópias por ano. Heinlein usava a sua ficção científica como uma forma de explorar ideias políticas e socialmente provocativas e especular como o progresso na ciência e na engenharia poderia forjar o futuro da política, da raça, da religião e do sexo. Dentro da estrutura das suas histórias de ficção científica, o Heinlein explorou repetidamente certos temas sociais, como a importância da liberdade individual e da independência de cada um, a natureza das relações sexuais, as obrigações que os indivíduos deviam às suas sociedades, a influência da religião organizada na cultura e no governo e a tendência da sociedade de reprimir o pensamento não conformista. Também especulou sobre a influência das viagens espaciais nas práticas culturais humanas. Heinlein é o único autor que ganhou 4 prémios Hugo de melhor romance de ficção científica. Por o Double Star, a Estrela Dupla, que é de 1956, a Starship Troopers, os Soldados do Universo, de 1959, Strangers in a Strange Land, portanto, Um Estranho numa Terra Estranha, é de 1961, e The Moon is a Harsh Mistress, ou seja, Revolta na Lua, de 1966. Além disso, 7 das suas obras foram premiadas com Retro Hugos, ou seja, prémios Hugo dados em retrospectiva para premiarem trabalhos que tinham sido publicados antes de existirem os Hugo Awards.
Foi o primeiro autor de ficção científica a figurar na lista de best-sellers do New York Times, exatamente com o livro de Um Estranho numa Terra Estranha, o que depois se repetiria com os seus últimos 5 livros. E recebeu muitas outras honrarias, tanto em vida como depois da morte, assim como prémios ou nomeações para prémios importantes na área do fantástico, da sci-fi. Ora bem, eu desejaria então agora falar, para terminar, nos livros que eu tenho dele portanto, naquele que andei a ler. Para começar, falar assim muito brevemente neste aqui, que é O Monstro do Espaço, que é um daqueles livros, daquela série juvenil, né, que ele publicou, e que é de facto muito engraçado, pronto, é para jovens, não é? E que eu posso ler até aqui um bocadinho da sinopse, para ficarem com uma ideia. O Lumox é o nome do monstro de outro sistema solar que, há 200 anos, ainda bebé, foi trazido de contrabando para a Terra. Cresceu e é agora maior do que um elefante. E tão rijo que as balas fazem ricochete na sua pele. Contudo, é talvez a criatura mais comovedora e cheia de encanto que jamais foi criada. Ora, portanto, é uma história muito interessante, que eu não li, mas talvez possa ler um dia. E agora irei então falar de aquele que andei a ler e que não podia deixar de ser, senão a sua grande obra-prima, Um Estranho numa Terra Estranha. Ora bem, eu vou socorrer-me aqui assim da minha cábula para não perder muito tempo. Um Estranho numa Terra Estranha, publicado originalmente em 1961, como vimos, com o título Stranger in a Strange Land, é um dos romances mais influentes do género da ficção científica e uma obra-prima da ficção científica e da reflexão sobre a condição humana. A narrativa acompanha Valentine Michael Smith, um ser humano criado por marcianos, depois do falecimento dos seus pais, que eram membros de uma expedição a Marte, em que todos os astronautas eram casais. Uma nova expedição, mais tarde, trá-lo para a Terra e, ao regressar, então, ao nosso planeta, o Smith confronta-se com uma civilização que lhe é completamente estranha. E tenta compreender os valores, as crenças e os comportamentos humanos. O enredo desenvolve-se em torno da tentativa de Smith, do Mike Smith, de se adaptar à sociedade terrestre, levantando questões profundas sobre identidade, religiosidade, sexualidade, liberdade individual e os limites do conhecimento humano. Heinlein utiliza a personagem do Mike como o espelho das contradições e das complexidades da nossa sociedade, explorando temas como o poder das instituições religiosas, o papel dos média e as normas culturais que moldam o comportamento humano. O Heinlein opta por um estilo envolvente, alternando entre diálogos filosóficos e situações de ação, muitas vezes chocante e violenta, o que torna a leitura dinâmica e provocadora. O autor desafia o leitor a questionar dogmas estabelecidos, incentivando a uma reflexão sobre o que significa, afinal, ser humano. Uma das instituições mais focadas e debatida pelos próprios personagens é a do casamento, das relações monogâmicas, da interação entre homem e mulher, do papel das relações sexuais e da função do ato sexual em si, que não é só e nem principalmente gerar crianças. Por tudo isto, Um Estranho numa Terra Estranha tornou-se um ícone da contracultura dos anos 60
e influenciando movimentos sociais da época e inspirando debates sobre a liberdade de pensamento e espiritualidade alternativas. Um Estranho numa Terra Estranha é uma obra que transcende os limites da ficção científica, sendo relevante para leitores de diferentes géneros literários. O caráter visionário e a coragem com que Heinlein aborda assuntos sensíveis continuam a ser admirados. Apesar de algumas passagens refletirem valores da época em que foi escrito, o romance mantém-se atual ao explorar temas universais. É recomendado para quem procura uma leitura desafiante, repleta de questionamentos existenciais e sociais. Em suma, Heinlein entrega-nos um romance marcante que convida à introspecção e à análise crítica da sociedade. Um Estranho numa Terra Estranha permanece tantas décadas após a sua publicação uma referência incontornável da literatura de ficção científica e uma provocação intelectual para todos os que ousam questionar o status quo. E pronto, olhem, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o Robert A. Heinlein, o grande mestre da ficção científica. E espero também que Deus me dê vida e saúde para cá voltar na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!